Muitas vezes você vê a gente falando aqui no canal para usar a meia elástica para poder prevenir, né, problemas de circulação, cuidar da circulação usando a meia. E aí fica aquela dúvida que eu vim responder hoje, se qualquer pessoa pode usar a meia elástica, tá certo? Então acompanha a gente aí para você poder entender, né, como que deve usar a meia, se qualquer pessoa pode usar a meia, qual que é a forma correta e se você pode comprar a meia sem orientação, se você pode usar a meia de alguém emprestado, tudo isso nós vamos comentar nesse vídeo. Eu sou Antônio, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. E a meia elástica realmente é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder cuidar da circulação, mas principalmente da circulação das veias. Por quê? Porque as veias são vasos sanguíneos que elas têm a parede um pouco frouxa, um pouco flácida, tá certo? A camada muscular da parede das veias, ela é menor do que a parede das artérias. Então as artérias são vasos sanguíneos que saem do coração para levar sangue para as pernas, tá certo? Então além delas terem a força do coração bombeando esse sangue, elas trabalham com a gravidade ajudando, porque se a gente está em pé, a gravidade leva o sangue, né, naturalmente para baixo. Quando o sangue retorna pelas veias, né, que esse sangue precisa trabalhar contra a gravidade, a veia precisa trazer o sangue do pé de volta para o coração, é que vem o problema. Por quê? Porque a gravidade joga contra esse fluxo e as veias também já não tem tanta força do coração impulsionando esse sangue. Por isso que a gente fala, né, de forma figurativa, que a panturrilha é o coração da nossa perna. Porque toda vez que a gente anda, que a gente movimenta o pé, esse músculo ele se relaxa, né, e se contrai, ajudando, apertando as veias de forma que ele facilita, ele favorece o retorno venoso. E aí vamos entender um pouco mais qual outro mecanismo que a veia tem que ajuda o retorno venoso. São as válvulas. As válvulas são pequenos folhetos dentro da veia que se juntam, permitindo uma abertura e um fechamento daqueles folhetos para poder permitir que o sangue vá só em uma direção. Quando eu fico em pé, a gravidade faz esse sangue retornar, a válvula se fecha, o sangue não consegue retornar. Então, quando a gente fala que a pessoa tem varizes, tem problema na circulação, doença venosa crônica, a gente quer dizer que essas veias não estão funcionando mais adequadamente. Ou seja, essa veia está permitindo que o sangue, que era para ser unidirecional só em um sentido, retorne no sentido oposto. Ou seja, o fluxo correto de sangue nas veias é do pé em direção ao coração. Quando eu fico em pé e a veia não consegue, né, segurar esse sangue, ela permite o refluxo. E esse sangue é um sangue cheio de gás carbônico, com algumas impurezas. É por isso que quando acontece o refluxo, que é o sentido incorreto do sangue nas pernas, a pessoa tem dor, peso, cansaço, desconforto. Com o passar do tempo, a perna começa a ficar manchada, a perna começa a ficar escurecida, tá certo? Então tudo isso são problemas o quê? De circulação, tá certo? E aonde que a meia vem nessa história? Como que ela chega para nos ajudar? A meia, né, é uma meia elástica, ela aperta a nossa perna. Então você lembra que eu te falei que a veia dilatou, as válvulas se afastaram e não estão conseguindo impedir o refluxo? A meia aperta essa perna de forma que as válvulas se fecham novamente, tá certo? Então, por algum momento do dia, enquanto a pessoa está usando aquela meia, a válvula consegue trabalhar, a veia consegue trabalhar um pouco melhor, ela consegue favorecer o que? O retorno venoso, a meia facilita, tá certo? A saída do sangue na perna, o retorno venoso impede o refluxo, que é o sangue ir no sentido incorreto, tá certo? Então, no período que a pessoa está fazendo uso, principalmente se for uma meia certa, do tamanho adequado, essa meia vai ajudar pessoas que têm problemas venosos. Só, pessoal, que existe um outro perfil de paciente que é chamado os pacientes arteriais. Lembra que as artérias levam o sangue do coração para o pé e é um sangue cheio de oxigênio, de nutrientes? Pessoas que têm problemas arteriais, né, essas artérias doentes, elas estão com o tempo, né, pouco a pouco, obstruindo, né, a doença que acomete essas artérias vai fechando aos poucos essas artérias. Então, se você coloca uma meia que aperta mais aquela artéria que já está doente, né, aquela artéria que já está um pouco obstruída, e você põe a meia e fecha mais ainda ela, o que vai acontecer? Vai prejudicar ainda mais a circulação.
Então, pessoas que têm doenças arteriais, não é recomendado, exceto, né, se prescrito pelo médico, o uso de meia elástica. A meia elástica ela é muito boa para pessoas que têm distúrbios venosos e distúrbios linfáticos, tá certo? Então a gente tem que certificar que aquela pessoa não é um arteriopata, não está sofrendo por problemas arteriais, para a gente não poder agravar uma isquemia, uma falta de oxigênio naquela perna, tá certo? Então a meia ela deve ser prescrita pelo médico. Por quê? Porque ela tem tamanho, porque ela tem compressões diferentes. Tem meias que eu vou usar no sentido de prevenção, tem meias que eu vou usar no sentido de tratamento. Às vezes a meia pode ser até o joelho, até a coxa. Tudo isso, pessoal, interfere no tratamento. Por isso que o recomendado é a pessoa, né, usar a meia somente após um exame físico, passar por um check-up vascular, para poder não prejudicar e não usar uma meia incorreta também. Uma meia às vezes pequena demais que vai garrotear, vai apertar aquela circulação em excesso. Uma meia talvez grande demais que não vai fazer a compressão adequada, ou seja, ela não tem tanta utilidade ali. Então, um período bom para você poder usar a meia, principalmente naqueles períodos onde a pessoa fica mais em pé, tá certo? Fica praticando atividade, seja trabalhando muito tempo em pé, muito tempo sentada, tá certo? Então a meia compressiva é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder tratar problemas de veia. Só que o uso inadequado em doentes, né, que tem contraindicação, doentes arteriais, ou o uso de uma meia incorreta, pode prejudicar ao invés de ajudar. Por isso é importante um check-up vascular, é importante orientação, a prescrição de um tamanho de uma compressão adequada, tá certo? Para você poder ter benefício com o uso da meia, ok? Então espero que tenham gostado. Compartilhe essa informação com o maior número de pessoas que você puder. A nossa intenção aqui, o nosso objetivo é promover, é levar saúde de qualidade para as pessoas. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, envia para o maior número de pessoas que você puder compartilhar, tá certo? Para a gente poder alcançar o maior número de pessoas e poder levar saúde, levar informação de qualidade para as pessoas poderem cuidar da sua circulação. Tá certo? E deixa também seu comentário para a gente saber o que você está achando aí do outro lado.